Olá! Essa é a iniciativa da Universidade Estadual da Paraíba para divulgar a história da ciência. Nosso objetivo é divulgar e aproximar professores e alunos da ciência e construir um material didático com aprofundamento histórico. Vocês já ouviram falar sobre as fitas de LED? Aquelas utilizadas durante o Natal, que funcionam à base de pilhas ou baterias. E sobre a lanterna de Faraday, já ouviram falar? Ela é um tipo de lanterna capaz de iluminar ambientes e funciona à base de ímãs. É isso mesmo que vocês ouviram, ímãs. Mas será que pilhas e ímãs são iguais? E os efeitos elétricos e magnéticos são semelhantes? Essa dúvida sobre a relação entre os efeitos da eletricidade e do magnetismo ocorreu também no século XVIII. Claro que lá eles não tinham fitas de LED, né? Mas seus debates sobre efeitos elétricos e magnéticos podem nos ajudar a desvendar como é possível acender uma lanterna utilizando ímãs. E então, vamos descobrir? Durante o século XVIII, a navegação era o principal meio de viajar a longas distâncias. Assim, para se orientar no mar, era necessário observar o céu, o vento e fazer uso de instrumentos como a bússola. Já se sabia que bússolas apontavam sempre para o norte, devido à influência do magnetismo terrestre. Mas durante as tempestades, as bússolas paravam de marcar a direção correta, o norte. Com isso, alguns estudiosos levantaram a hipótese que raios tinham a capacidade de alterar a agulha da bússola. Mas como? Se nem ao menos são tocadas, seria a eletricidade a causadora do fenômeno? Guiados por essas e outras interpretações, vários outros estudiosos em diferentes lugares desenvolviam experimentos utilizando as descargas da garrafa de Leyden, na tentativa de reproduzir os efeitos observados no mar. Para reproduzir o fenômeno, utilizava-se agulha de costura submetida às descargas da garrafa de Leyden e colocava a agulha na água. O objetivo era fazer a agulha mudar sua posição, assim como nas bússolas. O problema era a divergência nos resultados sobre a deflexão da agulha. Usando as mesmas condições, os resultados apresentavam-se distintos, causando ainda mais dúvidas. Bom, mas em algo todos concordavam. Como o papel das descargas elétricas era imantar as agulhas, logo observaram que martelar as agulhas com força e aquecê-las também se obtinha a imantação. Como no século XVIII não foi solucionado se haveria ou não uma relação entre eletricidade e magnetismo, no início do século XIX, os filósofos naturais resolveram abordar das relações de causa-semelhança e simetria dos efeitos elétricos e magnéticos para propor novas explicações. O dinamarquês Hans Christian Estede, por exemplo, acreditava em uma natureza toda orgânica e que os fenômenos ocorriam por manifestações da polaridade, ou seja, se há calor, há frio, se há positivo, há negativo, se há polo norte e há polo sul. Ele também acreditava nas interações entre correntes elétricas, dois fluidos atuando no mesmo fio ao mesmo tempo. Assim, este século possuía a concepção mecanicista, seguida pela grande maioria, que era composta de ideias como forças atrativas, simetria e a natureza como uma máquina, e a romântica, em que a natureza era regida por apenas uma única força, na qual Estede acreditava. Ele era professor de eletricidade, galvanismo e magnetismo. Durante seus estudos, pôde observar que a passagem da corrente elétrica em um fio metálico fazia a agulha de uma bússola mover-se ligeiramente, levantando assim duas hipóteses. Hipótese 1. Se luz e calor irradiam por todos os lados, e um fio, quando percorrido por eletricidade, é capaz de aquecer e emitir luz, assim, supõe-se que o efeito magnético também poderia ter esse tipo de direção, irradiando-se do fio. Hipótese 2. O fio, quando assemelhado a um ímã, possuiria extremidades associadas aos polos magnéticos, ou seja, capaz de atrair e repelir. E então, você entendeu? Vamos analisar? Partindo da hipótese 1,
Estade colocou o fio condutor em diferentes posições em relação à agulha da bússola. Estranhamente, a agulha defletiu apenas na posição em que o fio estava paralelo à agulha. Isso infringia a regra da simetria, pois a ação do magnetismo atuava em todas as direções do fio. Logo, a ação de um lado era igual ao do outro lado. Não haveria razão alguma para a agulha escolher um lado para girar, promovendo assim uma quebra de simetria. Sobre a hipótese 2, já era previsto se um lado atrai, o outro afasta. Imaginemos o movimento de uma gangorra, como analogia. Mas o movimento observado por Estade não era no plano vertical, e sim no plano horizontal. Era esperado também que, ao inverter a polaridade, ou seja, a posição do fio condutor em relação à agulha, a deflexão deveria se inverter também, porém a agulha continuava a defletir na direção oeste. Portanto, para solucionar as duas hipóteses, Estade produziu cerca de 60 séries do experimento procurando variar os materiais entre a agulha da bússola e o fio para investigar as interações de forças eletrostáticas, variou a espessura dos fios e a intensidade das pilhas voltaicas. Depois de algumas análises, Estade verifica que o efeito não envolve eletrostática, já que os materiais não interferem no funcionamento da agulha. Haveria um conflito elétrico no plano transversal dentro e fora do fio, provocando assim o movimento da agulha da bússola. Esse movimento era originado pelos dois fluidos de eletricidade, o que causava assim rotações ou espirais fora do fio, ora num sentido, ora no outro sentido. Assim, havia dois tipos de turbilhão por toda a extensão do fio, que influenciava cada um dos dois tipos de eletricidade, justificando assim a rotação da agulha, ora num sentido, ora no outro sentido, a depender da posição do fio em relação à agulha. As ideias de Estade não convenceram alguns estudiosos da França, e seu experimento teve que ser novamente repetido, agora por uma comissão científica de Paris, pois era acusado de seus efeitos terem sido provenientes do aquecimento do fio ou de correntes de ar. Logo depois, explicações de Estade sobre a relação entre a eletricidade e o magnetismo passaram a ser conhecidas por toda a Europa, contribuindo assim para o estudo do eletromagnetismo. Mesmo justificado que um fio percorrido por eletricidade passa a irradiar magnetismo como ímã, um grupo de estudiosos desconsideravam o magnetismo espiral de Estade e defendiam a ação de correntes fluidas para solucionar o fenômeno de deflexão da agulha da bússola. Para Ampère, por exemplo, essas correntes existiam da interação de forças à distância já prevista por Newton, como nos ímãs que interagem uns com os outros sem serem tocados. O fato é que Estade, mesmo com esses embates, publicou mais 2 trabalhos, um sobre a lei da ação e reação, sendo válida para a interação entre fios condutores e ímãs, e outro sobre a capacidade da corrente elétrica girar a agulha magnética, assim como um ímã que, estando em condições adequadas, ao produzir torque, também faz uma agulha girar. Por fim, assim como a corrente elétrica, ao atravessar um fio condutor, gera magnetismo, por simetria, ao variar um fluxo magnético dos ímãs, podemos obter corrente elétrica. Portanto, é dessa maneira que a lanterna de Faraday apresentada no início desse vídeo funciona, utilizando ímãs em movimento. Você deve estar se perguntando por que o nome lanterna de Faraday, né? Isso aí já é outra história.